bom dia! Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o nosso devocional que a gente está fazendo por esse livro do Café com Deus Pai, do Júnior Rochirola. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos para o dia 26 de abril. A palavra-chave está lá em Lucas 22. Não, a palavra-chave é celebrar. E a nossa leitura bíblica, ela está em Lucas capítulo 22. Vamos lá, vamos começar? Glória a Deus. Vou beber uma aguinha aqui. Segura que o texto de hoje, esse está especialmente grande. Bora lá? Vamos lá, vamos começar? Lucas capítulo 22. O plano para matar Jesus. Estava próxima a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de matar Jesus, porque temiam o povo. O pacto da traição, ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote, que era um dos 12. Judas foi estender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhe entregaria Jesus. Eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião para entregar Jesus, longe da multidão. As pessoas ficam falando, o demônio não entra no coro de ninguém. Então, eles não leram Lucas 22, né? Vocês viram que começa assim, Satanás entrou em Judas. Senhor. Os discípulos prepararam a Páscoa. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, em que era necessário fazer o sacrifício do cordeiro pascal. Então Jesus enviou Pedro, João, dizendo: vão e preparem a Páscoa para que a comamos. Eles perguntaram: onde o Senhor quer que preparemos? Jesus lhe explicou: ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Sigam esse homem até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará um espaço no cenáculo mobiliado. Ali façam os preparativos. Indo, acharam tudo conforme Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. A ceia do Senhor. Chegada a hora, Jesus pôs a mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhe disse: tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes do meu sofrimento, pois eu lhe digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E, pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês, porque eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando o pão, tendo dado graças, partiu e lhe disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Faça isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado por vocês. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa. Pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por quem ele for sendo traído. Então começaram a perguntar entre si qual deles seria o que estava para fazer isso. Quem é o maior? Houve também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhe disse: os reis do povo dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve.
Pois qual é o maior naquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é essa verdade que está à mesa? Pois no meio de vocês eu sou como quem serve. Vocês são como quem tem permanecido comigo nas minhas tentações. Eu confio a vocês o reino, assim como meu Pai confiou a mim, para que comam e bebam da minha mesa, meu reino, e vocês se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Pedro é avisado. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por vocês, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém, Pedro respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão quanto para a morte. Mas Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. As 2 espadas. A seguir, Jesus perguntou aos seus discípulos: quando eu os enviei sem bolsa, sem sacolas e sem sandálias, por acaso lhes faltou alguma coisa? Eles responderam: não faltou nada. Então Jesus disse: agora, porém, quem tem bolsa, pegue-a, faça o mesmo com a sacola. E quem não tem espada, venda sua capa e compre uma. Pois eu lhe digo que é preciso que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, pois o que em mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Jesus lhe respondeu: basta. Jesus no Monte das Oliveiras. E saindo, Jesus foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanhavam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco, de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu e lhe confortava. E, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele tornou-se como gotas de sangue, caindo sobre a terra, levantando em oração. Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza. E disse: por que vocês estão dormindo? Levantem e orem para que não caiam em tentação. Jesus é preso. Enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou uma multidão e um dos 12, que se chamava Judas, vinha à frente deles e se aproximou de Jesus para beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com beijo você trai o Filho do Homem? Os que estavam ao redor de Jesus, vendo o que estava por acontecer, perguntaram: Senhor, devemos atacar com as espadas? Um deles golpeou o servo do sumo sacerdote e lhe cortou a orelha direita. Mas Jesus interveio, dizendo: deixe, basta. E tocando a orelha do homem, o curou. Então Jesus disse aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo: vocês vieram com espadas e porretes para prender o salteador? Todos os dias, estando com vocês no templo, vocês não tentaram me prender. Esta, porém, é a hora de vocês, a hora do poder das trevas. Pedro nega Jesus. Então, prendendo Jesus, levaram-no e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguiu de longe. Quando acenderam fogo no meio do pátio, assentaram juntos. Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo assentado perto do fogo, olhou para ele e disse: esse também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu não o conheço. Pouco depois, o outro homem, ao ver Pedro, disse: você também é um deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de 1 hora, o outro afirmou, dizendo: com certeza ele também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: homem, eu não sei do que você está falando. E logo enquanto Pedro falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou e fixou os olhos em Pedro. E Pedro lembrou da palavra do Senhor, como ele tinha dito:
Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Os guardas zombaram de Jesus. Os homens que detinham Jesus zombavam dele e davam-lhe pancadas, colocando uma venda sobre os olhos dele, e diziam: profetize, quem foi que bateu em você? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Jesus diante do sinédrio. Logo que amanheceu, reuniu-se na assembleia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e introduziram o sinédrio, onde disseram: se você é Cristo, diga-nos. Então Jesus lhe respondeu: se disser, vocês não vão acreditar. E se perguntar, vocês não me darão resposta. Desde agora o Filho do Homem estará sentado à direita do Todo-Poderoso. Todos perguntaram: então você é o Filho de Deus? Jesus respondeu: vocês dizem que eu sou. Eles disseram: que necessidade ainda temos de testemunho? Porque nós mesmos ouvimos o que ele falou. Eita, que essa leitura foi caprichada, né, gente? Era um texto grande, glória a Deus. Agora nós vamos para o texto do Café com Deus Pai. Dia 26 de abril. Como eu disse, a palavra-chave é celebrar. Celebre as conquistas. Tenha visão do que Deus tem para você. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Salmo 1, do 1 ao 2. O salmista foi enfático em mostrar que as bênçãos de Deus não são incompletas ou pela metade, mas ambas abrangentes na vida de todo aquele que segue os preceitos divinos. Então, quando você observa que a vida de outra pessoa prospera grandemente, ao passo que você permanece estagnado, é o sinal de alguma coisa com a sua vida está desalinhada. E você se sente indignado por causa disso. Esteja certo de que a serpente já inoculou o seu veneno. Escreve para mim no chat. Preciso ter cuidado com a inveja. É muito interessante. Hoje eu falei na mentoria que eu estou mentoriando para o pessoal sobre a inveja. E o que a gente está falando aqui? Inveja. Eu preciso tomar cuidado com a inveja. Costumo dizer que é mais fácil encontrarmos 100 pessoas com quem chorar as nossas dores do que uma para celebrar conosco as nossas conquistas. Eu me questionei sobre o porquê disso. O Pai me revelou que isso deve ao fato de vivermos muito mais na carne do que no espírito. Eu terminei o nosso grupo de hoje falando exatamente essa frase, com outros dizeres. Só tem como vencer a inveja se você andar no espírito, tá? A gente vai conversar sobre isso. Ou seja, temos olhado mais para este mundo do que para as coisas eternas. Quando vivemos na carne, ficamos cegos para as coisas espirituais. É necessário compreender primeiro as coisas espirituais e depois as carnais. Ao viver de modo inverso e pondo essas coisas carnais em primeiro lugar, somos alvos fáceis do inimigo. Então precisamos estar em um nível em que vemos o nosso próximo prosperar. Devemos nos alegrar se você tem celebrado a conquista de alguém. Está no caminho certo. O seu coração é bom. Não se deixe tomar pelo sentimento de que a conquista alheia é imerecida. Servir a Deus, ajudar o próximo em suas conquistas é motivo de alegria. Pois, com esse coração, você prosperará por todos os lados, rompendo e vivendo o sobrenatural de Deus na sua vida. Sabia que é muito mais fácil você desejar o que é do outro do que celebrar o que ele tem?
Só tem como você ser uma pessoa que celebra a vitória do outro se você for uma pessoa eminentemente espiritual. No grupo que eu mencionei para vocês, eu me lembrei, eu peguei um carro novo essa semana e eu estava 2 anos a pé. Enquanto eu estava a pé, eu via inclusive pessoas me ajudando, pessoas servindo, pessoas se compadecendo. Nossa, Poliana, por que você chegou muito em cima da hora, um pouco atrasada? Ah, gente, eu precisei pegar um Uber, foi difícil para mim chegar, ou eu dependo da carona X. Tá bom, justificou. Mas quando eu falei que eu estava de carro novo, foi o fim, foi a treva. E isso não foi nenhuma nem 2 pessoas, não. Tipo assim, como que ela pegou um carro novo? Mal sabem eles que o tempo de espera pelo carro, eu estava me organizando para isso. Eu estava projetando para isso. E o único motivo pelo qual eu ainda não tinha carro, porque eu não tinha um sim de Deus. Na hora que Deus falou assim, chega, é agora. Eu fui lá, peguei o carro e acabou. É isso. É muito mais fácil você olhar para o outro e você até sentir dó, pena, compadecer com algo ruim que a pessoa está vivendo, né? Eu vou dar um exemplo de eu estar sem carro, 2 anos a pé. Ah, tadinha, andou muito no sol quente, ou ficou 40 minutos esperando o Uber, isso era normal para mim. Do que você celebrar com o fato de que o outro, no caso, eu, estou feliz. Eu tenho como ir e vir. O meu direito de locomoção não foi mais cerceado. Eu tenho o direito de ir e vir. Hoje eu tenho esse direito. É muito mais fácil eu só ficar ali, ó. Ai, a Poliana tá ali dependente. Então, ela tá menor do que eu. Então, eu mando. Do que você olhar para mim e falar assim, como? Mas por que ela... Porque a Poliana, por que ela tá nessa terra? Qual o motivo pelo qual ela pegou um carro? Toma muito cuidado em você sentir inveja de quem a Deus abençoou. Sabe por quê? Porque todo invejoso, ele faz um pacto com o diabo. A inveja é um pacto com o diabo que te tira da presença do Pai. Toma cuidado de quem você sente inveja. Não queira ficar no lugar do ímpio. Não queira. Toma cuidado em não celebrar a vitória do seu irmão só porque não chegou a sua vez. Enquanto eu compro assim, ó, compra contada no mercado e tem que tirar itens, a fulana compra 3 carrinhos de compra cheia, que é absurdo. Não é um absurdo. Tem que celebrar que a fulana pode. Porque um dia você pode ser que você seja você. Aí por que não sou eu? Porque agora não é. Não faça pactos interiores com o diabo. Um invejoso, ele tem pactos interiores com o diabo. Os pactos entre eles, Satanás, são tão pesados, são tão fortes, que retiram dele a boa parte. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, só tem como deixar de ser invejoso se eu andar no Espírito. E eu só consigo andar no Espírito se eu pedir para o Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero andar no Espírito. Retira de mim, Senhor, todos os pactos com o demônio. Eu quero confessar nessa manhã pecados ocultos que eu nem sei, pecados revelados que eu já sei. Eu quero te pedir, Espírito Santo, me santifica na verdade e que em mim, através de mim, não haja pactos interiores com o cão. Eu repreendo em nome de Jesus
toda malícia do meu coração e te peço nessa manhã, comanda Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Um beijo. Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, tu te prepara, hein? Que eu tô aqui pra gente continuar o nosso devocional. Que ele é meu, ele é seu, ele é nosso, mas ele é de Jesus. E é por causa de Cristo que eu e você estamos aqui todos os dias. Um beijo. Deus te abençoe. E até amanhã, se Deus quiser.